burocracia. Quando a gente fala isso, quase dá uma dor de cabeça, né? Para quem é empreendedor, surgem logo dúvidas sobre modelos de negócios, tributos, gestão. E é nessas horas que procurar profissionais pode fazer toda a diferença para o desempenho de uma empresa, né, Renata? Sem dúvidas, Pedro. Por isso que no programa de hoje nós vamos mostrar histórias de empreendedores que começaram o próprio negócio, mas precisaram de uma ajudinha especializada para não cair nas armadilhas da burocracia. As plantas e flores espalhados nessa casa, com endereço no bairro da Torre, zona norte do Recife, têm nome: Lumeiro. É aqui que a jardineira e estudante de paisagismo, Lucila Vilarim, decidiu abrir a loja há cerca de um mês. Lucila, me conta como começou essa história. Então, Pedro, eu comecei com a loja online no Instagram, produzindo peças de arranjos de cactos e suculentas e terrários. Temos alguns exemplos aqui de arranjos que a gente começou, sendo que os meus clientes começaram a pedir demanda por plantas ornamentais e queriam ver as plantas pessoalmente. Como eu trabalhava no meu apartamento e não tinha essa abertura, fomos em busca de uma pessoa, de um parceiro, para que a gente pudesse abrir um espaço físico. Hoje, quais os produtos e serviços que tu oferece? A gente trabalha com plantas ornamentais, além de fornecer insumos como adubos, substratos, casca de pinos, argila expandida, e também elaboramos projetos de jardins e de ambientes internos. Lucila, a gente está vendo aqui que teu empreendimento é dentro de uma casa. Foi isso que você queria quando você pensou de início o teu negócio? Isso, a gente queria realmente passar essa sensação de como seria as pessoas trazerem o verde para dentro da casa, tanto que a gente trouxe sofás, uma mesa central, para realmente simular esse ambiente. E então a gente estava realmente em busca de um espaço que tivesse cara de casa de vó, de acolhimento para as pessoas se sentirem bem acolhidas. E se a procura dos clientes fez Lucila investir e ampliar a Lumeiro, outro ponto muito importante para quem empreende veio junto com esse crescimento: a burocracia. Você teve que lidar com algumas questões burocráticas, né? Quais foram tuas principais dúvidas quando tu pensou em abrir essa loja? Antes de abrir, eu iniciei com alguns cursos online que o Sebrae tem disponível, como fluxo de caixa, aprender a empreender. Posteriormente, busquei o próprio Sebrae daqui de Pernambuco, fazendo cursos online diretamente com eles, que eles abrem turmas para isso. E fomos também atrás de um contador, para nos auxiliar na parte mais burocrática. Quais foram as principais dúvidas que o contador te ajudou, te auxiliou para o teu negócio para frente? Ele nos auxiliou a abrir o CNPJ, a fazer o capital social da empresa, a dar entrada no processo de abertura em prefeitura, na junta comercial, na Secretaria de Fazenda. Então, são todo um conjunto de documentos e autorizações que você tem que ter para conseguir abrir um empreendimento certinho, legalizado. Me conta como é para você já começar com essa pegada de delivery, enquanto outras empresas tiveram que se reinventar e se adaptar a esse momento. Então, muitas pessoas ainda estão inseguras, né, de sair de casa, principalmente pessoas de idade mais maduras. Então, a gente sentiu essa necessidade de levar o produto até o consumidor. Fora que a gente acaba que ajuda pessoas que acabaram perdendo o emprego. Então, a gente tem 2 parceiros que trabalham com a gente fazendo essa entrega e todo o valor do frete a gente repassa para eles. E quais os planos para o futuro? Então, Pedro, quando a gente abriu, a gente fez um plano de negócios, né? Então, a gente tem toda uma sequência de eventos e atividades que a gente pretende dar continuidade. Então, no futuro, a gente pretende abrir nosso espaço, nosso quintal para cursos, abrir para outras pessoas também da comunidade para que possa utilizar esse ambiente e não só ter vida com plantas, mas ter vida com pessoas também, se Deus quiser, no futuro. Lucila está junto a tantas outras mulheres empreendedoras que no Brasil somam mais de 8 milhões de donas de negócios. A gente conversou com Andréa Viana, do Sebrae, que tem mais detalhes sobre a atuação feminina no empreendedorismo. Andréa, primeiramente seja bem-vinda ao Empreender. Eu gostaria de começar te perguntando qual o perfil das empreendedoras no Brasil e se há alguma característica específica de Pernambuco. Eu que agradeço pelo convite e existem algumas coisas interessantes em relação ao perfil dessas mulheres empreendedoras destacadas nesse levantamento que o Sebrae Nacional fez. E uma das coisas interessantes é que
as mulheres têm maior grau de escolaridade que os homens, são mais jovens, mas ao mesmo tempo que ela tem esse maior grau de escolaridade, elas ganham menos. Isso aí é uma questão negativa, né? Uma outra coisa também que a gente percebeu nesse estudo é que elas trabalham mais sozinhas, por conta própria. E uma outra coisa bem relevante é que 49% dessas mulheres são chefes de domicílio. E aí, a gente vê também com a pandemia agora, com a crise, isso foi bem acentuado, né? Um dado bem representativo. E, por fim, o que eu poderia destacar é que elas têm mais a previdência social do que os homens, né? E trabalham mais no setor de serviço. Aí a gente destaca o setor de alojamento e o setor de alimentação. Quais setores a presença feminina se destaca mais e quais motivos, assim, vocês atribuem a essa maior presença feminina nesses segmentos? Em relação aos segmentos, o setor de serviços ele tem a maior representatividade feminina. O estudo mostra que no Brasil 50% dessas mulheres atuam no setor de serviços, 30% no comércio e 11% na agropecuária, né? E em relação a esse segmento, 25% dessas mulheres atuam nesse segmento de alimentação e alojamento. Andréa, eu gostaria de te agradecer por essa participação aqui no Empreender. Nós que agradecemos e aproveitamos para informar que o Sebrae esse ano implantou o programa Sebrae Delas, um programa de aceleração de ideias e negócios, onde visa justamente atender as mulheres de Pernambuco. Então, vocês sintam-se convidadas, pode procurar o Sebrae pelo 0800 570 0800, porque o Sebrae é delas. Ah, natureza, clima pacato, paisagem verdinha. Será que vocês já sabem o local em que eu estou falando? Bom, eu falo diretamente de Aras. E este negócio é de uma apaixonada por cavalos. Sem contar que ela é uma mulher forte, visionária, uma empreendedora raiz. Na verdade, cavalo para mim é uma paixão. Eu sempre fui muito apaixonada por cavalo. Sempre cavalguei, sempre andei a cavalo e sempre criei, né? Então eu comecei a estudar o mercado da reprodução e observei que eu podia empreender também na minha paixão. Foi quando eu comecei a adquirir éguas para fornecer embriões, né, doadoras de embriões, como um exemplo essa égua aqui que faz parte do Aras Melo. E concluí que eu posso criar, praticar o meu hobby e ao mesmo tempo gerar lucros. Mas antes do Aras, Kerli adquiriu outros empreendimentos. O primeiro foi este magazine na cidade de Altinho. Eu me identifiquei muito com esse segmento, porque a diversidade que pode haver em um magazine, né? Não somente em um produto, são vários segmentos, né? Então o Magazine Melo hoje é móveis, eletro, celulares, colchões, decoração, cama, mesa e banho. E lá no começo eu comecei também, eu tinha a linha de calçados e roupas. Então assim, engloba N produtos. Então o magazine em si agrega muito valor. Através do Magazine Melo eu pude levar e posso levar muitos sonhos para casa das pessoas. Principalmente aqui, Altinho, que é minha terra natal, onde eu comecei meu empreender. Eu tento focar o máximo aqui na minha cidade, entendeu? A primeira loja eu abri aqui, construí o prédio da primeira loja aqui, porque aqui eu gero muitos empregos mesmo, para minha cidade natal, do qual eu tenho muita gratidão, porque foi o povo daqui, de Altinho, que acreditou em mim. Aqui é uma das empresas que, graças a Deus, dá várias oportunidades a quem está aí no mercado de trabalho precisando. E eu fui uma das privilegiadas em ter esse privilégio de trabalhar com ela. Eu agradeço muito a ela essa oportunidade que ela me deu há 7 anos. Vocês viram que a primeira grande empresa de Kerli foi um magazine, mas ela é muito para frente, gosta de ampliar os negócios e aposta em segmentos bem diferentes. E eu não estou falando novamente do Aras. Estou me referindo a esta farmácia, bem diferente, né? Ela, inclusive, já é a segunda e fica na cidade de Cupira. A
farmácia foi uma oportunidade de negócios que surgiu para mim. Então, como uma boa empreendedora, eu vi nesse segmento algo que eu poderia colher bons frutos. Fiz uma sondagem, pesquisei e realmente investi lucros do Magazine Melo para formar um novo segmento que se tornou a Farmácia Melo. E posso lhe garantir que foi uma excelente decisão que eu tomei. Essa farmácia não só me deu minha casa própria, como já realizou muitos sonhos meus. E se eu contar como Kerly começou tudo isso, vocês não vão acreditar. Então, vou deixar que ela mesma conte. Não tinha recursos nenhum. Minha mãe era apenas uma dona de casa, viúva. Mas eu aprendi a pintar. Adorava pintar. E com isso, comecei a pintar paninhos de prato. Fazer os crochê nas pontinhas. Pintava os paninhos com muito amor, porque para mim era um prazer pintar. Era um dom que eu tinha. Mas eu usei esse dom para empreender. Você pode começar pequeno. Comece pequeno, mas pense grande. Esse é um ponto fundamental para quem quer ter sucesso na vida. Renata, independente de estar começando o próprio negócio, como a Lucila, ou de já ter uma empresa consolidada, como é o caso da Kerly, a burocracia faz parte da vida dos empreendedores, né? É verdade, Pedro. E no próximo bloco a gente vai continuar descomplicando esse assunto, trazendo um exemplo daqui do Recife, de um supermercado de picolés. E lá no interior do estado tem a história de seu Edmilson. Pedro, ele começou vendendo coxinhas dentro de um isopor e hoje tem uma rede de lanchonetes. O Empreender volta já já. O que leva uma pessoa a abrir um supermercado de picolés? Dá para imaginar? Foi com essa ideia inovadora e uma variedade de sabores que Catarina Vilachan começou a Flup Sorvetes Especiais. A empresa, que ao longo dos meses foi se fortalecendo no mercado, começou em meio à pandemia. E olha, Pedro, se a Flup precisou se adaptar a este momento que estamos vivendo por causa da pandemia do coronavírus, no agreste do estado, seu Edmilson começou vendendo coxinhas devagarinho e hoje tem mais de 20 sabores desse salgado. Mas o que será que essas duas histórias têm em comum? Bom, ambas precisaram lidar de frente com a burocracia para conseguir prosperar nos negócios. Sol, praia, calor. O litoral recifense combina perfeitamente com o consumo de picolés. E mais do que um sabor, a empreendedora Catarina Vilachan oferece uma nova experiência aos pernambucanos, um supermercado de picolés. Catarina, me conta um pouco como surgiu a ideia de empreender nesse ramo de supermercado de picolé. Então, a ideia de empreender a Flup, né, ela nasceu há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no mundo de sorvete em São Paulo. E toda vez que eu vinha passar férias aqui em Recife ou fazer alguma coisa, eu via que realmente eu constatava que não existia muitos dos produtos que a gente tinha em São Paulo, né? Então a ideia nasceu ali. E aí eu botei isso na cabeça e comecei a trabalhar. Foram 5 anos e estamos aí crescendo, graças a Deus, já são 7 lojas e 2 distribuições, né? Nós viramos distribuidor realmente. E quem sabe no futuro a gente comece a produzir numa fábrica. Me fala um pouco agora sobre essa questão de burocracia que você teve que lidar quando abriu seu empreendimento. Esse pedaço burocrático é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa do marketing comercial, né? O meu conhecimento ele é limitado, assim como todo mundo, ninguém entende de tudo. E eu tive um sócio, mas que realmente não deu certo. O outro ia comprar a parte dele e aí ele resolveu não vender e ele acabou seguindo uma carreira solo e eu segui com o meu novo sócio para cá. Ele já conhecia muito bem, né, toda a parte financeira, fiscal, então eu estou no céu, um completa o outro. E a gente está caminhando aí, graças a Deus, porque tem muita burocracia. Não é só eu vou empreender, você tem que pensar no conjunto como um todo. Então, o crescimento da Flup, ela foi muito rápido, assim, porque
as pessoas foram chegando e tendo interesse em montar as próprias flupes. Foi uma velocidade que até assustou a gente, assim, e que a gente conseguiu realmente o nosso objetivo, né? Apareceu primeiro uma em Carpina, depois surgiu uma em Olinda, uma em Itambé, uma em Bezerros. Nós não somos franquias, nós damos o direito de uso de marca, damos em comodato carrinho, freezer e abastecemos a loja. Isso é muito legal, você vê o seu projeto que você sonhou tanto, que você imaginou tanto, dando certo, né? Explica agora um pouco como é que funciona o serviço de delivery de vocês. A gente não tinha pensado em delivery. Começamos a fazer um barulho, um movimento das nossas famílias, né? E isso começou a dar certo, as pessoas começaram a pedir. Foi o que expandiu a Flup, foi realmente ter um delivery bom, que atende com gelo seco. A gente leva no isopor, se a pessoa quiser ficar com isopor, ela fica. Chega intacto o produto. E aí conseguimos realmente burlar a pandemia e atender o público, que era a nossa expectativa. Agora me fala um pouco sobre a tua relação com teus fornecedores. Então, nós começamos aqui com 3 marcas, que foi uma marca de São Paulo, e aí a gente tem hoje em dia a Artigel e a Que Sabor. A Que Sabor é um produto do Amapá, que tem 70% de fruta, é um produto realmente diferenciado, e essas 2 marcas vieram trabalhando comigo nessa nova Flup, né? Agora, eu descobri uma marca de pau d'alho de Pernambuco, que é a Sleep. Muito bom o sorvete, num preço justo. E agora há pouco a gente fechou com a Los Dois, que é um sorvete, uma paleta, né, que tem paleta de Sete Belo, de doce de leite, aviação, de tanjal, de uval. Eles trabalham com marcas, eles se filiam a marcas fortes e desenvolvem mini paletas. Agora me fala sobre a aceitação das pessoas. Como é que o público tem reagido? Eu realmente fiquei impressionada com a aceitação das pessoas. Assim. Quando você vai num supermercado comprar sorvete, você chega lá e encontra 3, 4 sabores. Né? Picolé é uma venda de impulso, ninguém sai de casa para tomar um picolé. Né? E quando você vê num freezer, você tem ali 20 sabores. Aqui não, as pessoas saem de casa para vir no supermercado comprar potes, que vocês vão encontrar 200 sabores de potes e 300 sabores de picolé, entendeu? Então, é diferente. É impossível você chegar aqui e comprar um picolé só. Santa Cruz do Capibaribe, agreste setentrional de Pernambuco, conhecida como capital da moda, já que a produção têxtil gera emprego e renda e ajuda a fomentar a economia do estado todo. Mas tem gente por aqui ganhando dinheiro de outra forma. Então deixa eu sair deste cenário, já que eu não vou falar sobre confecção. Mas só adiantando, o que eu vou mostrar para vocês vai dar água na boca. Empreendedorismo. Isso não é uma palavrinha grande, não é mesmo? Mas tem sido muito utilizada, principalmente nos últimos anos. E empreendedorismo nada mais é do que abrir o próprio negócio. Só que não é tão simples assim. O bom e velho empreendedor é aquele persistente, inteligente, determinado e curioso. Porque o curioso tem ânsia para aprender. Antes de ter esta estrutura, o local de trabalho de Edmilson era as ruas de Santa Cruz. Ele vendia coxinha assim, no isopor. Aí foi preciso ser curioso para ampliar e crescer nos negócios. A gente tem sempre de inovar, né? Por isso que hoje a gente tem 20 sabores de coxinha, né? A gente jogou o recheio da pizza na coxinha, fazendo o diferencial. A gente hoje tem 2 pontos, tem uma loja física e tem a loja virtual. Hoje a gente conseguiu tudo isso através da mídia digital do Sebrae, assistindo palestra, que a gente conseguiu colocar isso tudo em prática. Quando eu chegava em casa, como eu sou muito curioso, eu pegava meu celular e assistir palestra, assistir como melhorar a empresa. Tudo isso através do digital.
Só que trabalhar com comida não é algo tão inovador e Edmilson sabia disso. Então, para se modernizar, ele saiu criando sabores diferentes de coxinha. Tem charque com queijo de manteiga, costela no bafo, cupim, pizza e tantos outros sabores. Tem as coxinhas no tamanho tradicional e as mini coxinhas. A cada dia está inovando, né? Que hoje você tem de inovar. Sempre buscar sempre qualidade do seu produto. E ele não parou por aí. Os projetos são de abrir novas franquias. Hoje a gente está com o empreendimento e já está com a parte de franquia toda montada já para expandir. A parte jurídica está toda pronta para a gente. A primeira cidade que a gente sonha aí é Caruaru. Ele persistir, não desista nunca do seu sonho. Que tudo é capaz, só depende de você. Bom, e eu vou ficando por aqui, saboreando as coxinhas de Edmilson. Obrigada! É, seu Edmilson, empreender de fato não é uma tarefa fácil, principalmente quando a burocracia envolve todas as áreas de atuação. Mas a persistência e a visão de futuro levam o sonho do empreendimento para frente, né, Renata? É verdade, Pedro. E é buscando a ajuda de profissionais que conseguem descomplicar os processos que empresas como as que vimos hoje conseguem prosperar nos negócios. E no próximo programa, o último desta série sobre empreendedorismo realizada pelo Sistema Jornal do Comércio, vamos falar sobre futuro. Vem descobrir com a gente o que as empresas estão fazendo para antecipar as tendências mais promissoras para os próximos anos. A gente espera no próximo sábado.